Pessoal, vamos falar de simetria. Então, aqui eu tenho na figura o meu eixo de simetria, tá? E aqui eu tenho o ponto A. Esse ponto A, ele é simétrico desse ponto aqui, que é o ponto A'. Por quê? Se eu traçar uma reta aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, essa distância do ponto A até o eixo de simetria, que é uma reta, vai ser igual à distância da reta até o A', tá? Então, significa que o ponto A é simétrico de A' em relação a esta reta aqui, tá? É a mesma distância, formando ângulo de 90 graus. Então, o que que acontece? Se eu pegar e dobrar isso aqui, ó, bem aqui no eixo de simetria, se eu dobrar, o ponto A vai ficar grudado ou recair sobre o A', tá? Isso quer dizer ser pontos simétricos em relação a uma reta, tá? Que é chamado também de eixo de simetria. Então, se eu considerar o eixo Y aqui, ó, tá? Como eixo de simetria, eu posso falar que o ponto A, ele é simétrico do ponto B. Tá vendo que é a mesma distância, ó? 2 unidades, 2 unidades. Também em relação ao eixo Y, tá? Eu posso falar que o ponto D é simétrico do ponto C também. Tá vendo? Ó, 2 unidades, 2 unidades. Agora, se eu pegar o eixo X aqui, se eu pegar em relação ao eixo X, eu posso falar que o ponto B é simétrico do ponto C. Tá vendo a distância? 3 unidades, 3 unidades. E também posso falar que o ponto A é simétrico do ponto D, mas em relação ao eixo X. Então, dois pontos, eles são simétricos a uma reta, né? Igual o ponto C é simétrico ao ponto D, em relação a essa reta aqui. Porque essa distância aqui, ó, é a mesma, tá? Essa distância formando o ângulo de 90 graus, tá? Posso falar ali que o ponto E é simétrico ao ponto F, tá? Em relação a esta reta aqui, que essa distância aqui é a mesma. Aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Dos quadrantes ímpares porque ela passa pelo primeiro quadrante e pelo terceiro quadrante, que são os quadrantes ímpares. Ela é uma reta, tá? Que é a bissetriz, ela corta o ângulo no meio. O ângulo aqui é de 90 graus, então a bissetriz ela corta o 90 graus ao meio, ficam duas de 45. Ao cortar ao meio essa reta, o que acontece com os pontos que pertencem a ela? Elas têm coordenadas iguais, ponto A, 1 e 1, 2 e 2, 2,5 e 2,5, 3 e 3, 20 e 20, 1000 e 1000, menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2, menos 3 e menos 3, menos 80 e menos 80. Ou seja, a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares é y igual a x. Porque em todos os seus pontos, o x é igual a y, ou o y é igual a x. Aí eu posso ter aqui, ó, o ponto E, que é simétrico ao ponto F em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá vendo essa distância aqui, ó, de um quadradinho, que é a mesma. Posso falar que o ponto A é simétrico ao ponto C em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares também. Tá vendo a distância aqui, ó? A distância é a mesma, tá? E também posso falar que o ponto G é simétrico ao ponto H em relação à bissetriz dos ímpares, que a distância é a mesma. A bissetriz dos quadrantes pares é aquela reta que passa pelos quadrantes pares, no caso o segundo e pelo quarto quadrante. Dessa reta aqui, que é a bissetriz dos pares, todos os seus pontos têm coordenadas iguais em módulo,
só que opostas, tá vendo? Ó? Menos 3 e 3, menos 2 e 2, menos 1 e 1. 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3. Então, se for 20.000 e menos 20.000, posso falar que ela pertence a bissetriz dos quadrantes pares também. Então, se elas têm coordenadas opostas, então a equação da bissetriz dos pares ela vai ser y igual a menos x. Tá? Porque se y for 3, o x vai ser menos 3. Se o y for menos 10, o x vai ser mais 10. A gente pode ter, então, se a bissetriz é uma reta, pontos simétricos em relação à bissetriz dos pares também. Então, ponto E, ele pode ser dito simétrico ao ponto C, tá? Porque a distância dele, ó, ali, ó, é a mesma, até a reta é a mesma. E também o ponto A, ele é simétrico ao ponto G em relação à bissetriz dos pares, porque a distância ali, ó, é a mesma também. É como se eu pegasse, né, o gráfico e dividisse bem no meio da reta, e aí os pontos iam se encontrar se eu dobrasse ali.